lado da família. Peguei a capa do chão e olhei para dentro. A imagem estava quebrada, distorcida, irreconhecível. Senti minha razão se despedaçar junto com a tela. Levantei a cabeça e encarei o gerente, depois Ryan e a mãe dele. Vocês fazem ideia de quanto custavam meus fones de ouvido? E essa capa de celular? Vocês conseguiriam pagar para substituir? A mãe dele cruzou os braços e riu com desprezo. Ah, por favor. Devem ser falsificados. Não haja como se fosse alguém importante. Olhei para os rostos deles. A descrença, o desprezo, o cálculo frio. Quando vi o olhar resignado de Ryan, algo dentro de mim quebrou de vez. Se a razão não funcionava, e eu já tinha sido rotulada como encrenqueira, então eu provaria isso para eles. Peguei um saco de maçãs da barraca ao lado e o arremessei no chão, esmagando tudo. As pessoas gritaram e recuaram. O que você está fazendo? Berrou o gerente. Você enlouqueceu? Quando ele tentou se aproximar, eu o empurrei com força. Apoiei a mão na prateleira de metal ao lado e a empurrei. A prateleira inteira tombou, caindo em um trecho vazio do corredor. O gerente congelou, assustado demais para avançar. Ryan me encarava, horrorizado. Emily, para! Você está louca? Se você não parar agora, eu termino com você. Olhei diretamente para ele e sorri. Ótimo, termine. Eu não me importo. Então peguei frutas importadas, caras e pesadas, e as esmaguei no chão até a polpa espirrar pelos azulejos. O gerente encarou a bagunça, as frutas destruídas, e finalmente pegou o celular, discando nervosamente o número de emergência. 911? Tem uma mulher fora de controle destruindo a loja. Mandem a polícia agora. Ouvir aquilo não me assustou. Me estabilizou. Parei de me mover. O peito subia e descia rapidamente, como se eu tivesse corrido quilômetros. Então, da beira da multidão, uma voz tímida se ergueu. Gerente Reynolds, com licença. Eu conferi de novo a lista de funcionários de meio período. As pessoas se viraram. Uma jovem estava ali, segurando uma pasta, os olhos baixos, os dedos apertando os papéis. Ela olhou para a folha como se precisasse confirmar uma última vez. Eu acho que ela realmente não é funcionária da loja. O gerente a olhou de cima a baixo, com a irritação estampada no rosto. Quem é você? A jovem estremeceu e se apressou a dar um passo à frente, oferecendo a pasta. Senhor Reynolds, eu sou Lily, a nova estagiária de RH. Eu conferi a lista de funcionários de meio período de todas as filiais. E daí? Ele disparou, interrompendo-a. O que você encontrou? Lily engoliu em seco, forçando a voz a permanecer firme. Não encontrei nenhum registro de contratação dela. Ela não trabalha aqui. Besteira! Ele rugiu. Arrancou a pasta das mãos de Lily, fazendo os papéis se espalharem pelo chão. Você é nova, não é? Nunca te vi antes. Ela te mandou aqui? Vocês duas estão tentando me enganar com algumas folhas impressas? Eu não fiz isso! A voz de Lily falhou, lágrimas se acumulando em seus olhos. Sou funcionária, eu juro! A mãe de Ryan interveio imediatamente, satisfeita em jogar mais lenha na fogueira. Funcionária? Então cadê o crachá? Eu já disse, Emily contratou essa garota para atuar. É sua cúmplice? As duas tentando enganar gente honesta. Jovens hoje em dia, todos podres. Não é verdade. Lily chorou, abaixando-se para recolher os papéis. Eu sou estagiária de RH. Meu crachá ainda não foi emitido. Pare de chorar. O gerente cortou friamente. Saia da frente. Não complique ainda mais as coisas. Ver Lily ser humilhada por simplesmente fazer a coisa certa fez algo mudar dentro de mim. Minha raiva esfriou, não por perdão, mas porque meu foco se tornou afiado. Tudo bem, eu disse em voz baixa. Minha voz não era alta, mas atravessou o barulho como uma lâmina. Ryan se aproximou, o rosto tenso de irritação, como se eu estivesse apenas causando vergonha. Você pode parar? Olha para você. Isso é ridículo. Virei a cabeça para ele. Seus olhos não mostravam preocupação alguma, apenas aquele julgamento familiar, como se dissesse por que você está sendo difícil. Chega de bancar a durona, ele disse com zombaria na voz. Você acha mesmo que aguenta isso? Se admitir o erro agora e pagar algumas frutas, tudo acaba. Lancei um olhar cortante, puxei minha mão para longe da dele e ignorei seus protestos. Então encarei o gerente e a mãe dele. Se vocês têm tanta certeza de que eu sou funcionária, eu disse, vamos apostar. Eles trocaram olhares e sorriram de canto, como se eu tivesse acabado de lhes oferecer uma vitória fácil. Uma aposta? A mãe dele zombou. Quem você pensa que é? Se eu, apontei para mim mesma, realmente não for funcionária de meio período deste supermercado, como vocês vão me compensar por tudo o que aconteceu hoje? Meus fones de ouvido, meu celular, os danos e o choque que eu sofri. O gerente riu alto. Se você não for da equipe, eu assumo o prejuízo. Você não paga por nenhuma fruta danificada. Sofrimento emocional, tempo perdido. Diga seu preço. Ótimo. Respondi imediatamente, sem lhe dar chance de recuar. Mas se eu realmente for funcionária de meio período e ninguém tiver me prejudicado, então não só compensarei o supermercado por todas as perdas, como também dobrarei a compensação por salários perdidos e sofrimento mental. Aceita? A mãe dele entrou na conversa com uma risada triunfante. Claro que aceitamos. Você acha que fazer barulho te deixa certa? Meu filho é muito mais sensato que você. O gerente bufou.
Fatos vencem, não atitude. Então está feito, eu disse, com os olhos firmes. Pouco tempo depois, 2 policiais chegaram. Após um rápido relato, eles documentaram o arranhão atrás da minha orelha e o inchaço no meu rosto. Em seguida, levaram todos nós para uma sala na delegacia local. Lá dentro, o gerente e a mãe de Ryan não paravam de falar. Eles insistiam que eu era a funcionária de meio período sem arrependimentos. Um dos policiais, com os olhos cansados e a voz dura, fixou o gerente com um olhar firme. Pare de falar bobagem comigo. Só me dê o número do dono do seu supermercado. A confiança do gerente vacilou instantaneamente. Oficial, isso não é tão sério assim. Por que envolver o dono? Eu consigo lidar com isso. O RH pode cuidar. RH? Disse o policial de forma seca. A jovem que disse ser do RH está bem aqui, e você a chamou de infiltrada. O gerente tentou mudar de rumo. Ela nem tem crachá de identificação. Pare de falar, interrompeu o policial. E olhe para o que você já lidou. Ligue para o dono. Sob a pressão do policial, o gerente finalmente fez a ligação. Quando desligou, pigarreou, tentando recuperar a dignidade. Bom, você exagerou tudo isso. Agora não é só sobre compensação. Você prejudicou a nossa marca. Vamos atrás de você, civil e criminalmente. Você não vai sair dessa. Encontrei o olhar dele sem pestanejar. Ótimo, eu disse. Estou na faculdade de Direito. Pode prosseguir. Adoraria ver de que lado a lei realmente fica. As sobrancelhas de Ryan se ergueram, como se tivesse ouvido algo absurdo. Faculdade de Direito? Ele repetiu, com um meio sorriso de deboche. Desde quando? Eu teria percebido. Não minta, Emily. Eu sei o que você estudou. Eu o encarei, genuinamente atônita. Sério? Eu disse. Então me diga. Onde eu estudo e qual é o meu curso? Ele hesitou. Canal do YouTube Reddit, Contos e Afins. Então falou, como se estivesse citando um fato. Não. A Molly disse que você entrou em alguma faculdade de terceira linha em... O quê, Kingsport? Gestão logística? Molly disse. Então você acreditou? Retruquei. Você perdeu a mensagem no grupo que o nosso presidente de turma postou? A mãe de Ryan fez um gesto desdenhoso com a mão. Ryan, não perca seu tempo. Ela sabe falar. Só isso. Então me olhou de cima a baixo, zombando. Não parece uma estudante universitária de verdade para mim. Inspirei devagar, forçando-me a manter o foco. Policial, disse, virando-me para ele. Meu celular foi destruído durante a agressão física deles. Precisa de uma avaliação de danos. É uma evidência fundamental de agressão e dano à propriedade. O policial assentiu, pegou meu celular, inspecionou e registrou. E meus fones de ouvido foram jogados debaixo de uma prateleira e agora sumiram. Acrescentei. Foi ela. O gerente zombou imediatamente. Quem pegaria as tralhas baratas dela? Está tentando nos enganar com fones quebrados. Eu não disse nada. Apenas o encarei, em silêncio, firme, até que a arrogância em seu rosto começou a vacilar. A mãe de Ryan acrescentou. Um aparelhinho e ela grita como se o mundo tivesse acabado. Bem feito para ela. Deve valer uns $20. O desprezo era tão cortante que chegava a ferir. Finalmente respondi de forma seca. Você nunca teve coisas boas ou acha que a propriedade dos outros pode ser pisoteada à vontade? A sua criação ensinou você a menosprezar casualmente o que não é seu e a partir para ataques pessoais. O rosto dela ficou vermelho. Você... Ryan correu para o lado dela, me encarando como se eu fosse o problema. Emily, cuidado com o que fala. Ela ainda é sua mãe. Minha mãe? Eu disse friamente. Eu não tenho uma mãe assim. O policial bateu a palma da mão na mesa. A sala ficou em silêncio absoluto. Certo, disse ele. Se vocês não conseguem mediar, então vamos falar de direito. Pouco depois, a porta da sala de mediação foi aberta, e uma mulher de meia idade entrou, vestida de forma casual, mas com uma postura profissional. O policial a apresentou. Esta é a professora Laura Bennett. Ela é advogada em exercício, e trabalha com a nossa delegacia em mediação e orientação jurídica. Olhei para cima e, instintivamente, abaixei a cabeça, como uma aluna pega em flagrante por cometer um erro. O gerente, a mãe de Ryan e o próprio Ryan perceberam o gesto e imediatamente avançaram sobre mim como lobos. Olha só, gargalhou a mãe de Ryan apontando para mim. Eu disse que ela estava fingindo. Assim que uma advogada de verdade entra, ela fica apavorada. Ela nem consegue levantar a cabeça. O gerente zombou, com um olhar de deboche. Está só fingindo. Como ousa se declarar estudante de direito? Laura franziu levemente a testa ao ouvir as acusações. Ignorando completamente os comentários deles, virou-se para mim e perguntou. É verdade que você disse estar na faculdade de direito? Qual universidade? Minha voz saiu baixa. Universidade Hawthorne, respondi. Pré-direito. A mãe de Ryan jogou a cabeça para trás, como se eu tivesse contado a piada do ano. Hawthorne? Isso é praticamente Ivy League. Ela bateu palmas em tom de deboche. Você? Ivy League? Por favor, se esforce mais. O gerente assentiu, satisfeito. Ela nem sabe o básico de bom senso jurídico. Ivy League. Laura esperou até que as risadas cessassem por falta de fôlego. Então falou, fria e cortante. As melhores universidades não carimbam a testa dos alunos.
Vocês esperam que estudantes de alto desempenho andem por aí com placas luminosas para que possam reconhecê-los imediatamente. Ela fez uma pausa e voltou sua atenção para mim. Certo, disse ela. Já que você está estudando direito, então resolva isso como alguém do direito. Na minha frente e na frente do policial, explique o que aconteceu. Declare suas reivindicações e cite a base legal em que está se apoiando. A sala congelou. Os três pareciam como se alguém tivesse arrancado o roteiro de repente. Espera, ela vai argumentar? Gaguejou a mãe de Ryan. Com leis. Ela voltou a rir. Professora, não a humilhe. O dono da loja já vai chegar de qualquer forma. Ela vai se arrepender disso. O gerente riu, como se estivesse assistindo a um reality show. Você vai deixar a parte envolvida argumentar? Que tipo de procedimento é esse? Estamos filmando um filme? A expressão de Ryan se fechou. Pela primeira vez ele parecia menos divertido e mais sério. Laura ignorou todos eles. Ela ficou diante de mim, os olhos firmes, encorajadores e exigentes, como se dissessem, prove. Respirei fundo e encarei os três rostos à minha frente. Certo. No semestre passado, cursei análise de casos de disputas civis. Fiquei em primeiro lugar em toda a turma. Minhas mãos estavam úmidas, e o coração batia forte nos ouvidos. Mas no momento em que comecei a organizar os fatos, minha mente se encaixou. Laura assentiu uma vez. Pode falar, disse ela. Trate isso como um relatório prático ao vivo. Use os elementos da responsabilidade civil. Organize suas alegações e evidências. Depois de receber a orientação da professora, senti-me um pouco mais confiante. Virei-me para o gerente e para a mãe de Ryan e comecei a me defender. A partir deste momento, disse eu, estou falando como a vítima aqui. E vou fazer perguntas. Você me acusou publicamente, sem provas, de ser funcionária da loja. Você me insultou e me ofendeu verbalmente. Qual foi a sua base para isso? O gerente piscou, e seus olhos se voltaram para a mãe de Ryan em busca de apoio. Ela ergueu o queixo. Minha base. Você estava usando um colete vermelho. Primeiro, disse, forçando a voz a se manter firme. O colete é uma peça pessoal que eu comprei. Posso apresentar o recibo para comprovar a propriedade. Ela abriu a boca. Você... Não dei tempo para que se recompusesse. Segundo, continuei. Durante a confusão, fui agredida, o que causou danos ao meu celular e a perda dos meus fones de ouvido. Segundo o direito dos Estados Unidos, danos a bens pessoais devem ser compensados com base no valor justo de mercado, no momento da perda ou por outros meios razoáveis. Você reconhece a relação causal entre esses danos e as suas ações? O gerente respondeu desesperado. Ninguém te bateu. Você deixou seu próprio celular cair. Eu o encarei. Quer que o policial resuma o que as câmeras de vigilância da loja mostram? A mandíbula dele se contraiu. Tá bom, resmungou, acenando com a mão como se eu fosse apenas irritante. Não pense que pode nos enganar assistindo a alguns vídeos jurídicos na internet e aprendendo um pouco de jargão. Se for assim, então eu também conheço a lei. Laura se recostou levemente, divertida. Ah, é? Você também entende de direito? Então vou apresentar algumas disposições legais básicas. Se conseguir recitá-las corretamente, seguiremos com o assunto como você propôs. A mãe de Ryan ficou tensa. Tudo bem, disse ela em voz alta, sustentando o orgulho. Pergunte. Os olhos de Laura se aguçaram. Lei estadual, assédio e insulto público. O que caracteriza assédio ilegal segundo as leis de conduta desordeira? Isso. O gerente e a mãe de Ryan trocaram olhares, os rostos ficando vermelhos. Laura não parou. Agora, princípios gerais de negligência. O que é necessário para configurar responsabilidade civil baseada em culpa? Ryan finalmente interveio com a voz trêmula. Isso é injusto. Você está colocando as pessoas contra a parede. O tom de Laura permaneceu calmo. Isso é uma análise jurídica simulada, disse ela. E também um aviso sobre as consequências. O gerente, a mãe de Ryan e o próprio Ryan a encaravam como se tivessem sido jogados em um universo errado. Eles não entendiam por que estavam sendo tratados como réus, mas não ousavam desrespeitar a advogada. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Um homem entrou apressado, o rosto carregado de raiva. O que está acontecendo aqui? Exigiu. Por que minha loja está destruída? O gerente parecia ter encontrado a salvação. Senhor. Reynolds! Exclamou apontando para mim. Ela é uma das nossas funcionárias de meio período. Ela enlouqueceu e... Os olhos de David Reynolds percorreram a sala. Então pousaram em Lily, no canto. Lily! Disse ele de forma ríspida. O que você está fazendo aqui? Todos ficaram imóveis. O gerente e a mãe de Ryan se entreolharam, confusos. Lily levantou a cabeça, os olhos marejados, e sussurrou. Pai! Pai! Gritaram o gerente e a mãe de Ryan ao mesmo tempo, quase engasgando com a palavra. David não lhes dirigiu um único olhar. Caminhou imediatamente até Lily. Querida, disse ele com a voz suavizando. O que aconteceu? Quem fez isso com você? Lily apontou com as mãos trêmulas para o gerente e para a mãe de Ryan. E entre lágrimas, contou tudo. Quando Lily terminou, a expressão de David já não era apenas de raiva, era letal. Ele se virou lentamente para o gerente. Minha filha disse que tudo isso é verdade. Você a xingou?
Acusou-a de ser uma atriz contratada? Ela é minha estagiária. Fui eu quem a colocou lá. As pernas do gerente cederam. Parecia prestes a desabar da cadeira. Seus lábios tremiam, mas nenhum som saiu. Ele sabia. Sua carreira tinha acabado. A mãe de Ryan ficou paralisada, de boca entreaberta. Ryan parecia ter levado um soco no estômago. Então a mãe de Ryan saiu do choque e agarrou o gerente pela gola, gritando: Seu idiota! Você jurou que ela era funcionária. E agora? Você me arrastou para isso. Eu também não sabia. Ele balbuciou. Achei que ela fosse funcionária, só porque usava um colete vermelho. O gerente não resistiu às investidas agressivas da mulher e acabou no meio do ataque dela. Eu não assisti à cena. Coloquei sobre a mesa o laudo médico, o orçamento do conserto do telefone, o comprovante original da compra dos meus fones personalizados e a avaliação da capa de celular destruída. Este é meu relatório médico, disse com calma. E os custos de substituição do meu celular e dos meus fones de ouvido. O gerente, a mãe de Ryan e Ryan olharam para os valores e empalideceram. Que tipo de fone custa tudo isso? Sussurrou a mãe de Ryan com a voz embargada. O que vamos fazer, Ryan? Eu não sabia que a capa tinha ouro, murmurou ele, com a aparência de quem ia passar mal. Olhei para o policial e para Laura. E recuso a mediação informal, declarei com clareza. Fui acusada falsamente, insultada publicamente e agredida fisicamente. Exijo compensação total e responsabilização legal. O rosto da mãe de Ryan se contorceu em pânico. O quê? Sem mediação? Ela achava que tudo terminaria com um pedido de desculpas e algum dinheiro. Ela não tinha percebido o tamanho da indenização, nem o que significava recusar a mediação. O gerente desabou, como se alguém tivesse arrancado seus ossos. Na sala de mediação, após uma longa e intensa disputa de vai e vem liderada por Laura, o caso finalmente chegou ao fim. A mãe de Ryan, tremendo de ansiedade, segurava o celular em pânico. Ela foi obrigada a pagar compensação tanto pelo meu sofrimento emocional quanto pela perda dos fones de ouvido. O arranhão atrás da orelha não sangrou, então a polícia sugeriu que ela pedisse desculpas publicamente nas redes sociais por 3 meses consecutivos. Eu concordei. David se aproximou de mim e abaixou a cabeça. Sinto muito mesmo. Isso foi uma falha da administração. A loja vai cobrir todos os produtos danificados. Você não vai pagar um centavo. E Mark Reynolds está demitido. Alguém que não sabe distinguir o certo do errado não pertence ao meu negócio. Observei por um momento, depois olhei para Lily. Assenti. Não vou processar a loja. Afinal, Lily sofreu a maior parte da injustiça por minha causa, e ela já fez tudo o que estava ao alcance para verificar a situação. Obrigado, disse David rapidamente, o alívio tomando conta do rosto. Muito obrigado. Então apontei para Lily. Mas tenho uma condição. Lily tentou me ajudar e eles a humilharam até fazê-la chorar. Como pai dela, quero que você envie um bônus significativo com a mensagem: Tenho orgulho de você. David piscou, depois riu, a tensão se quebrando pela primeira vez. Sim, sim. Como pai, preciso mostrar isso hoje. Boa garota. Olha como essa menina é incrível. Ele pegou o celular na mesma hora e enviou um bônus generoso para Lily. Lily enxugou as lágrimas, soltou uma risada e sussurrou. Obrigada. O gerente demitido se aproximou, com o rosto desesperado. Senhorita, perdi meu emprego. Você poderia me dar alguns dias? Ou talvez diminuir o valor. Interrompi sem hesitar. Nem $1 a menos. Se não puder pagar, resolva no sistema judicial. Depois de dizer isso, eu o ignorei, e continuei discutindo as cláusulas do direito civil com Laura. Ryan, parado por perto, percebeu a expressão preocupada da mãe. Ele cerrou os dentes e forçou uma careta que parecia pior do que chorar, então se aproximou de mim. Emily, disse com cuidado. Olha, isso já foi longe demais. Na verdade, não é tão sério assim, certo? Vamos nos acalmar. Ele tentou usar o mesmo tom que costumava funcionar comigo, como se ainda fôssemos um casal, como se ainda tivesse acesso ao meu perdão. Você pode me respeitar um pouco? Implorou. Minha mãe e eu vamos pedir desculpas. De verdade, por favor. Eu olhei para ele. Meu rosto não se moveu. Calma, repeti com sarcasmo. Ryan, você quer que eu me acalme? Aproximei-me até que ele fosse obrigado a encarar meus olhos. Me diga uma coisa. Quando me acusaram pela primeira vez, onde você estava? Ryan pareceu surpreso com a pergunta e tentou se justificar instintivamente. Eu estava tentando ajudar. Estava analisando a situação. Ajudar? Soltei uma risada curta e sem humor. Sua ajuda não significou nada. Você não me defendeu e nem perguntou o que tinha acontecido. Você ficou ao lado das pessoas que me condenaram antes mesmo de os fatos serem verificados. Ele corou, desviando o olhar. Eu não... Não, interrompi. Mesmo que você não soubesse de tudo, mesmo que tivesse dúvidas, tudo bem. Mas antes da verdade vir à tona, como meu namorado, você não tinha o direito de ficar do lado das pessoas que me atacaram. Ele tentou uma última desculpa fraca, com a voz diminuindo. Ela é minha mãe. Eu entrei em pânico. Cala a boca, disse friamente. Não se esconda atrás do pânico. Mesmo que você tivesse ficado neutro, eu não te culparia. Mas você não ficou,
E você mesmo já disse, nós terminamos. Emily, eu não quis dizer isso. Foi um deslize. Por algo tão pequeno assim. Isso não é pequeno, respondi. Você é alguém que não ficaria ao meu lado numa crise, mas me chutaria quando eu estivesse no chão. E você nem sabe em que faculdade eu estudo ou o que eu estudo. Você nunca foi qualificado para ser meu namorado. Peguei meu celular, abri a lista de contatos, encontrei o nome dele e o bloqueei e deletei sem um único lampejo de hesitação. Não olhei mais para Ryan. Virei-me e saí da delegacia. O ar lá fora estava muito mais fresco. Achei que aquilo seria o fim, mas alguns dias depois encontrei as obras-primas de Ryan em um mercado de revenda online. O que vi foi uma série de itens que eu mesma havia dado a ele. Cada um estava fotografado e acompanhado de uma descrição. Presente da minha ex, irritante de se ver, vendendo barato. Novo em folha, ainda lacrado, quebrado, sem uso. Não quero mais ficar com isso. Venda urgente. 99% novo, vem com a caixa. Olhei para aqueles itens familiares, depois para as descrições frias e indiferentes. O último lampejo de emoção no meu coração se dissipou. Acontece que na mente dele, todas as nossas memórias juntos não passavam de objetos que podiam ser precificados e vendidos no mercado de segunda mão. Tirei prints e enviei para meus pais, pedindo que nossa equipe jurídica prosseguisse com o processo. Depois bloqueei a conta e joguei o celular de lado, escolhendo ignorar. Meses depois, no auditório da universidade, acontecia uma palestra pública sobre ética social e o espírito do direito. Meu incidente do colete vermelho, por sua natureza típica e suas implicações na vida real, foi usado por Laura como estudo de caso em sala de aula. No palco, o projetor exibia uma revisão do caso. Como a pessoa diretamente envolvida, fiquei diante do microfone, encarando centenas de alunos e professores, com expressão séria. Olá a todos. Minha voz estava calma, mas firme. Muita gente me perguntou se eu estava com medo. Se eu tive medo daquela senhora e do comportamento irracional do gerente. Eu realmente tive medo, mas o que senti mais foi tristeza. Parei e olhei pela sala. O absurdo de tudo começou com algo ridículo. Apenas porque eu usava um colete vermelho. Quero perguntar. Um simples colete vermelho pode realmente ser o único critério para determinar a identidade de alguém? O auditório ficou em silêncio, todos ouvindo atentamente. A questão mais profunda aqui, continuei com o tom mais grave, é um complexo distorcido de Deus. Eles não eram agentes da lei, mas assumiram o papel de juízes. Eles acreditavam que simplesmente por presumirem que eu era uma funcionária, tinham o direito de me revistar, me ordenar e me humilhar. Elevei a voz, firme e resoluta. Precisamos entender claramente que, perante a lei, todos são iguais. Ninguém nasce Deus e ninguém nasce servo. Não podemos tirar de uma pessoa sua dignidade básica apenas por causa de um colete vermelho, e não podemos conceder aos consumidores o poder de se colocar acima da lei e da ética. Além disso, a razão pela qual estudamos direito não é apenas para lutar pelos nossos próprios direitos, quando eles são violados, mas para construir uma sociedade com regras claras, onde todos se respeitem e cuidem uns dos outros. Quando terminei de falar, o auditório permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de explodir em aplausos estrondosos. Laura assentiu para mim da plateia, o rosto se abrindo em um sorriso orgulhoso. Eu sabia que essa lição sobre dignidade e o Estado de Direito era muito mais profunda e importante do que qualquer coisa escrita nos livros didáticos. Fim, que Deus te abençoe.